juntos novamente, para seguirmos com a leitura do livro A Vida nos Mundos Invisíveis, descrito pelo Monsenhor Robert Benson, através do médium Anthony Borgia, ambos da Inglaterra. O solo. Para se ter ideia adequada do chão sobre o qual andamos e no qual nossas casas e edifícios são erigidos, você deve limpar sua mente de todas as concepções mundanas. Antes de qualquer coisa, não temos estradas como as que são conhecidas na Terra. Temos extensas e amplas vias públicas em nossas cidades e em outros locais, mas não são pavimentadas com a substância composta que lhes dá dureza e durabilidade para as passagens de corrente contínua de tráfego. Não temos tráfego. Nossas estradas são cobertas por uma grama fininha e verde, tão macia aos nossos pés quanto a cama de musgo fresco. É sobre isso que andamos. A grama nunca cresce acima da condição de bem aparada e, mesmo assim, a grama viva é sempre mantida no mesmo nível para servir perfeita-se para se andar nela, perfeita na aparência. Nos lugares onde caminhos menores são desejáveis, onde a grama pareceria não combinar, temos pavimentações semelhantes às da terra, mas são construídas de materiais bem diferentes. O piso tem, na maior parte, a descrição de uma pedra, mas não tem a usual monotonia chata das cores. Assemelha-se bastante ao material do alabastro, no qual tantos prédios são construídos. As cores variam, mas todas são de delicados tons pastel. Essa pedra, como a grama, é muito agradável para se caminhar, apesar de que, naturalmente, não é tão macia, mas há certa qualidade nela, uma certa elasticidade, se é que posso assim nomear, algo como plasticidade, de certa maneira, da terra que é usada para se fazer uns pisos. É a única maneira que tenho para transmitir a ideia da diferença entre a pedra da terra e a do mundo espiritual. Nunca há, claro, descoloração para se observar na superfície desses passeios de pedra. Preservam para sempre o seu frescor inicial. Frequentemente, nossa pavimentação revela um trabalho de desenhos maravilhosos, formados pelo uso de materiais de coloração diferente, combinando harmoniosamente com a região em torno. Quando alguém se aproxima das fronteiras dos reinos mais elevados, a pavimentação torna-se notavelmente mais translúcida e parece perder sua aparência de solidez, apesar de que, sem dúvida, ainda é sólida o suficiente. E faço eu à parte, sólida para as pessoas, os seres, as condições espirituais naquela frequência. Para nós não conseguiríamos ver nem tocar. Eles são capazes de tocar esse material lá. E quando esses espíritos, quando essas pessoas vêm ao nosso plano, as nossas construções são permeáveis, eles conseguem atravessar, porque eles são de frequência muito mais alta que o nosso material grosseiro. Mas vamos à frente. Quando se chega perto das fronteiras dos reinos inferiores, a pavimentação toma aparência mais dura, começa a perder sua coloração até que fica plúmbea, ou seja, cor de chumbo e opaca, tendo a aparência de extrema solidez, quase como o granito do plano da terra. Em volta de nossas casas temos campos gramados, árvores e canteiros de flores, com ruelas e pedras similares àquela que acabei de descrever para vocês. Mas a terra, nua, vê-se pouco, ou nada. Realmente, não posso me lembrar de ter visto o local assim nu, pois aqui não há abandono pela indiferença ou indolência, ou outras causas que não são familiares para se especificar. Onde tenhamos obtido o direito de possuir nossas casas espirituais, também temos dentro de nós o desejo constante de manter e melhorar sua beleza, e não é difícil de cumprir, já que a beleza responde e prospera com a apreciação delas. Quanto mais atenção e reconhecimento nos damos a elas, maior será sua resposta, ganhando para si mesma beleza ainda maior. A beleza espiritual não é uma coisa abstrata, mas uma força viva. A vista de minha casa é de campos verdes, de casas bonitas, situadas em jardins e bosques, com uma visão de cidade distante. Em lugar algum será encontrado um sinal de solo maltratado ou nu. Cada polegada que se apresenta aos olhos é bem tratada.
Por isso toda a paisagem é um turbilhão de cores, do brilhante verde esmeralda da grama às flores multicoloridas nos jardins, coroados pelo azul do céu celestial. Pode se perguntar do que se compõe o solo no qual as flores e as árvores estão crescendo. Seria a mesma espécie da terra? Há solo, certamente, mas não tem os mesmos constituintes minerais do solo da Terra, já que deve ser entendido que aqui a vida deriva diretamente da grande fonte. O solo varia na coloração e diversidade em diferentes localidades, da mesma forma que o plano da Terra. Então investiguei profundamente isso, tanto quanto não cuidei disso no plano terreno. Posso, entretanto, dar uma pequena ideia de sua aparência e características. Primeiramente, então, é perfeitamente seco. Não pude detectar nenhum traço de umidade. Vi que escorre pela mão da mesma forma que a areia seca. Suas cores variam de um amplo leque de tonalidades, mas nunca se aproxima da aparência escura do solo terrestre. Em alguns lugares tem a constituição granular fina, enquanto em outros é composto de partículas maiores, isto é, relativamente. Uma das propriedades esperadas desse solo é o fato de poder ser pego nas mãos, permitir ainda em cima dele livre e suavemente, e enquanto não for perturbado, que continue firmemente coeso, suportante tão firme quanto o solo terreno, tudo que esteja crescendo nele. A cor da terra é governada pela cor da vida botânica, a qual dá suporte. E aqui novamente não há significação especial, nenhuma razão profundamente simbólica para esta ordem das coisas em particular. Simplesmente a coloração do solo é complementar às cores das flores e árvores. É o resultado, não poderia ser de outra forma. É uma harmonia inspiradora, harmonia aos olhos, harmonia à mente e mais calmante harmonia musical aos ouvidos. Qual melhor razão poderia haver? E mais simples? Seguramente esse mundo dos espíritos não é feito de uma desconstante série de mistérios profundos e complexos, explicáveis somente a poucos. Há mistérios, certamente, como há em todo o plano da Terra. E como há grandes cérebros na Terra que podem resolver tais mistérios, aqui também há cérebros maiores ainda, imensuravelmente maiores, que podem dar explicações quando o nosso intelecto estão prontos para recebê-las e entendê-las. Mas há muita gente na Terra que seriamente acredita que nós, no mundo espiritual, vivemos num estado ardoroso de emoção religiosa e que cada um da vida espiritual, cada forma, o grau de atividade pessoal, cada átomo de que o mundo espiritual é composto, deve ser uma significação pia ou devocional. Essa noção estúpida está bastante difundida. Procure pelo mundo terreno, você encontrará essas ideias tão fora do natural, ligadas à multiplicidade da vida que existe nele. Não há conotação religiosa num lindo pôr de sol da terra. Porque deveriam as flores espirituais, para se dar apenas um exemplo entre tantos, ter outra razão para a sua existência que não fosse o que já lhe dei? A saber, uma dádiva magnificente para todos nós, do nosso Pai, para nossa maior alegria e prazer? Há ainda muitos espíritos na terra que solenemente mantêm uma fé em que o paraíso, como o chamam, será uma longa e interminável roda de cantos dos salmos, hinos e cânticos espirituais. Nada poderia ser mais fantasioso. O mundo espiritual é um mundo de atividade, não de indolência, um mundo de utilidade, não de inutilidade. Nada do mundo espiritual deixa de ter utilidade. Há uma razão e um propósito definido para tudo. A princípio, podem não estar claras para alguém todas as razões e propósitos, mas isso não altera a verdade das coisas. O aborrecimento não pode ter espaço aqui, como um estado geral nos afazeres. Acontece de pessoas ficarem aborrecidas, mas esse aborrecimento gera seu primeiro passo, ou seu próximo passo, na progressão espiritual através de seu engranjamento em algum trabalho útil. Há miríades de tarefas a serem cumpridas, miríades de almas para se cumprirem, mas há sempre lugar para mais um. Sempre será assim. Não estou vivendo num mundo que é ilimitável e ilimitável? Não habitamos uma região que corrobora as marcas exteriores de um eterno domingo. De fato, não há lugar para domingo. Aliás, nem existe no grande projeto do mundo espiritual. Não temos necessidade de sermos relembrados forçosamente do grande Pai do universo através de colocarmos na frente a Ele um dia e esquecê-lo no resto da semana. Não temos semana,
para nós é o eterno presente. Nossas mentes estão conscientes dele, o Pai, plena e perpetuamente. Por isso, podemos ser a sua mão e a sua mente em tudo que nos envolve. Desviei um pouco do que havia decidido apresentar a vocês, mas é necessário enfatizar certos trechos de minha narrativa, porque muitas almas da Terra ficam chocadas ao saberem que o mundo espiritual é sólido, que é substancial, com pessoas vivas, reais, morando ali. Pensam que está longe de ser material, longe de ser parecido ao mundo material, estando apenas a um passo deles, como essas paisagens espirituais, e o brilho do sol, suas casas, edifícios, rios, lagos, habitados por seres sensíveis e inteligentes. Não há um reino do descanso eterno. Há descanso abundante para quem necessita dele, mas quando o descanso os restaurou até o pleno vigor de saúde, urge que atuem em alguma tarefa útil, sensível, que lhes apresentem abundando as oportunidades. Retornando às características do solo espiritual. Quando nos aproximamos das regiões trevosas, o solo, como o descrevemos a vocês, perde sua qualidade granular e sua coloração. Torna-se grosso, pesado, úmido, até que finalmente dá lugar a apenas pedras e então rochas. Se houver grama em algum lugar, dali é amarela e seca. À medida que nos aproximamos dos reinos mais elevados, as partículas do solo tornam-se mais finas, as cores mais delicadas, com um tom de translucidez. Um grau de elasticidade é logo observável abaixo dos pés. Quando andamos nos limites desses reinos mais altos, mais a elasticidade vem tanto da natureza do reino quanto da mudança distinta do chão. Num exame mais profundo, o solo fino revela qualidades quase de uma joia, em cor e forma. As partículas nunca são deformadas, estando sempre conforme um plano geométrico definido. Ruth e eu enfiamos nossas mãos nesse solo, deixamos que caísse suavemente por nossos dedos. Conforme caía, vinham dele suavíssimos tons musicais, como se estivesse caindo sobre pequenos instrumentos musicais, produzindo ondas sonoras. Um ouvido aguçado ouvirá muitos sons musicais numa praia da terra, quando a água vai e vem. Mas não há necessidade de ouvido aguçado para ouvir as harmonias ricas que o solo do mundo espiritual produz quando é posto a falar ou cantar. Os sons emitidos dessa forma variam, como variam também as cores ou seus elementos. Estão ali para todos ouvirem e podem ser produzidos à vontade por uma ação muito simples que já descrevi. Como isso se produz? Perguntará você. Cor, som, isso é, som musical. Não temos interagentes no mundo espiritual. Agir de alguma forma que produza cor é também produzir som. E cada criação é governada e limitada pela habilidade ou eficiência do instrumentalista ou cantor. Meus amigos, é porque cor é frequência, som é frequência. Então, quando você movimenta uma frequência, ela se manifesta, seja na cor, seja no som, certo? É complicado num primeiro momento, mas se a gente pensar que as cores são frequências de onda e que o som é frequência de onda, isso fica mais fácil. Mas adiante. Um mestre em música, enquanto toca seu instrumento, construirá sobre si uma forma-pensamento, das mais lindas, variando suas cores e nuances de tonalidades de acordo com a música que toca. Um cantor pode criar um efeito similar, relacionando com pureza da voz, qualidade da música. A forma-pensamento assim erigida não será grande, será uma forma em miniatura, mas uma grande orquestra ou coral de cantores construirá uma imensa forma governada, claro, pelas mesmas leis. É o desenho que eu coloquei como exemplo na última parte de capítulos atrás. Leiam o livro Formas Pensamento. Vocês vão ficar impressionados com as criações que nós temos. Adiante. A forma pensamento não produz sons por si mesma. É o resultado do som e se forma como se fosse uma unidade em si. Embora a música emane cor, a cor rende música, cada uma é restrita àquela forma resultante. Não continuarão reproduzindo-se uma à outra, numa constante e interminável ou gradualmente diminuída alteração de cor e som.
Não se deve pensar que com toda essa vasta galáxia de cores das centenas de fontes do mundo espiritual, nossos ouvidos sejam constantemente assaltados pelos sons musicais, que vivamos de fato numa eternidade de música que soa e ressoa sem perdão. Haveriam poucas mentes, se tanto, que possivelmente poderiam aguentar uma condição tão bombástica de sons, por mais lindos que fossem. Procuraríamos a paz e a quietude. Nosso paraíso deixaria de ser paraíso. Não, a música está lá, mas buscamos o prazer se queremos ouvi-la. Podemos nos isolar completamente do som, ou podemos abrir totalmente os sons, ou apenas ouvir o que nos agrada mais. Há vezes na Terra que você ouve os sinais de uma música distante, sem que se perturbe com isso. Ao contrário, pode até achar bastante agradável e confortante. Assim é no mundo espiritual. Mas há esta grande diferença entre os nossos dois mundos. Nossa potencialidade para a música da mais alta ordem são imensamente maiores que as de vocês no plano da Terra. A mente de um desencarnado que tem um profundo amor pela música naturalmente ouvirá mais, porque assim o deseja, que os outros que ligam menos para isso. Voltando à experiência que Ruth e eu fizemos, quando deixamos cair o solo através de nossos dedos, ambos tivemos muito prazer ao ouvirmos a música. Ruth muito mais que eu, já que ela foi treinada para a arte musical, portanto aprecia melhor, capta as técnicas musicais. Eu já lhe contei que a partir do instante que o solo deixava nossas mãos, pudemos ouvir deliciosos sons emanados dele. Outra pessoa fazendo o mesmo, mas que não possuísse nenhuma suscetibilidade musical em particular, dificilmente tomaria consciência do som produzido. As flores e tudo que cresce respondem imediatamente aos que os amam e apreciam. A música que emanam opera precisamente sobre a mesma lei. Uma sintonia entre a parte que filtra com a parte que se entra em contato ou relação é um pré-requisito. Sem essa sintonia, seria impossível ser consciente das tensões que vêm de todo o espírito na natureza. Por natureza do espírito, quero dizer, claro, tudo o que vive, mares, lagos, sem dúvida, todas as águas, o solo e o resto. Quanto maior o poder do indivíduo de entender e apreciar a beleza em suas formas múltiplas, maior será a emanação da força magnética. No mundo espiritual, nada se desperdiça, nem se gasta sem uma utilidade. Ninguém nos força a nada que não queiramos, seja música ou arte, lazer ou aprendizado. Somos agentes livres em todos os sentidos da palavra, até os confins do nosso reino. Seria uma ideia muito aterrorizadora imaginar que o mundo espiritual fosse um imenso pandemônio musical, tocando incessantemente e totalmente inevitável, aparecendo em qualquer ocasião, qualquer lugar ou situação possível. Não, o mundo espiritual é conduzido em linhas melhores que isso. Os sons musicais estão certamente ali, mas cabe somente a cada um querer ouvi-los ou não. É o segredo e a sintonia pessoal. Há pessoas na Terra que possuem a habilidade de se isolarem mentalmente do seu entorno em tal grau que se tornam até surdos a todos os sons, mesmo que intensos, que estejam à sua volta. Esse estado de desprendimento mental completo servirá como analogia, apesar de ser elemento, o efeito daquilo que podemos fazer conosco em espírito, de exclusão de tais sons que não queremos ouvir, diferentemente do mundo terreno. Não precisamos colocar grande força de concentração. É apenas outro processo de pensamento, como o que usamos para a nossa locomoção pessoal. E depois de uma breve estadia no mundo espiritual, ficamos prontos a exercer essas funções mentais sem nenhum esforço consciente. Fazem parte de nossa natureza. Estaremos meramente aplicando, numa forma ampla, sem as limitações e restrições terrenas, os métodos mentais, que são perfeitamente simples de se aplicar. Na Terra, nossos corpos físicos, num mundo físico denso, estão impedidos de processos mentais similares que produzem qualquer resultado físico. No mundo espiritual, somos livres e soltos, e essas ações mentais mostram resultados diretos e instantâneos, ou levando-nos à velocidade de nosso pensamento, ou fechando qualquer visão ou audição para aquilo que não desejamos experimentar. Por outro lado, podemos, e o fazemos, abrir nossas mentes, sintonizarmos a nós mesmos para absorver os muitos sons gloriosos que estão em todo o nosso entorno.
Podemos abrir nossas mentes ou fechá-las aos muitos perfumes que a natureza oferece para a nossa felicidade e contentamento. Agem como um tônico à mente, mas não são impostos a nós. Simplesmente nos valemos daqueles quando queremos. Deve ser colocado nas mentes que os reinos espirituais estão fundamentados em lei e ordem. Mas a lei nunca é opressiva, nem a ordem cansativa, porque a mesma lei e a ordem ajudaram a prover todas as belezas incontáveis e maravilhas desse reino celeste. Meus amigos, inacreditável, mas real, porque tais descrições são similares a tantos outros que a gente tem disponível na Terra para aqueles que querem entender. Espero que estejam gostando e nos aguardem no próximo capítulo. Até mais!